Olá! Pois é, hoje nós temos encontro como todas as quintas-feiras, 19h42, e nós vamos falar um pouco do nosso desafio, a superação sem limites, em que nós convidamos você a se desafiar, a fazer algo que para você seja extraordinário. Se é extraordinário para você caminhar 3 quilômetros, se proponha a esse desafio. Se é extraordinário para você caminhar 5 quilômetros, se proponha a fazer esse desafio. Se é desafiador para você correr 10 quilômetros, olha, que ótima ideia se desafiar a correr esses 10 quilômetros. Se é desafiador para você correr uma meia maratona, quem sabe é a hora de fazer um compromisso público e se dispor a correr uma meia maratona. É esse o convite que nós estamos fazendo. O meu grande amigo, o professor Marlos, está chegando e eu já vou chamar ele para essa nossa conversa. Nós vamos falar sobre modelagem da excelência e o Marlos é grande mestre nessa área. Modelagem da excelência, as estratégias mentais das pessoas de sucesso, as estratégias mentais dos grandes vencedores. Como é que funciona a mente das pessoas que têm excelência no que fazem? Como é que funciona a mente das pessoas que sabem o que querem e fazem o que querem? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, e você? Você já fez o seu compromisso público? Você já se desafiou? Já entrou aí na bio e fez o seu compromisso público de fazer a sua caminhada ou de fazer a sua corrida? Quem sabe tem alguém aí que vai correr 42 quilômetros junto comigo, lá na sua cidade, onde você estiver. Eu, por exemplo, vou correr aqui em Brasília. O Gil, por exemplo, que está aqui, eu sei que vai correr em Brasília. A Elissa também, que está aqui junto com o Marlos, vai correr lá no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. O professor Marlos também é outro grande maratonista. Todas as vezes que nós nos encontramos, ele me desafia a fazer uma boa corrida. Ele deve correr junto com a Elissa lá no Parque do Sabiá também. E você? A Anete vai correr lá na Enseada de Botafogo, que eu sei. E a Sandra? A Sandra vai correr onde, Sandra? E a Mila? Vai correr onde? Onde, Mila? Vai correr... Você é de Minas, é de Brasília, de onde você é? Então, pessoal, o nosso desafio é fazer com que você entre no movimento. Um movimento pela saúde e por uma vida com propósito. Esse é o nosso movimento. Esse é o nosso movimento. Então, convidem outras pessoas para essa boa conversa nossa. O professor Marlos sempre traz muitos ensinamentos para a gente. Então, eu estou dando esse tempinho aqui para você entrar no aviãozinho aí e chamar mais gente para aproveitar toda a sabedoria que o nosso grande amigo professor Marlos vai nos trazer aqui. Eu já vou chamar o Marlos para entrar aqui, para entrar nessa boa conversa aqui com a gente. Eu estou tentando chamar o professor Marlos aqui. Eu tenho que... Deixa eu ver como é que eu tenho que fazer aqui. Isso. Ele não enviou a solicitação, eu enviei a solicitação. Aceita aí, professor, para você entrar. Olha aí, rapaz. Aí, professor. Cortina verde bonita aí atrás, hein? Pois é. Aqui para uma live especial, né, meu amigo? Coisa boa. Olha aqui, ó. Tô com a camisa do desafio aqui, ó. Superação sem limites. Aí. E uma surpresa. Olha aqui. Olha a medalha. Pessoal, quem fizer inscrição para o kit VIP vai receber essa medalha. Com essa camisa vai ficar o marco para sua recordação, para você colocar aí no seu quadro de medalhas, essa medalha da superação sem limites. Não é isso, professor? E eu acertei, você vai fazer o seu desafio no Parque do Sabiá? Cara, possivelmente no Parque do Sabiá, mas eu falei com a Elissa que talvez a gente dê uma baixada em Brasília, né? Que é a nossa... Rapaz, hein?
Quem sabe nós vamos correr junto aqui, hein, rapaz? Que coisa Ah, boa! muita casa já, viu? Marcos, olha, uma satisfação muito grande estar com você aqui hoje, mais uma vez. Foi uma satisfação muito grande para mim e para a Madalena recebermos a visita sua e da Elissa na segunda-feira. Foi muito bom o nosso encontro, tomamos um bom vinho e conversamos bastante aqui. Então é sempre muito bom a gente celebrar a amizade. Nós tivemos a satisfação de recebê-los aqui na segunda-feira e, como sempre, foi muito bom. Então, muito bom. Eu quero já te agradecer por você estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouco com o pessoal sobre essa questão das estratégias mentais, sobre a questão da modelagem da excelência, que é muito mais do que imitar alguém. É a gente entender com mais profundidade os padrões mentais, as estratégias que levam as pessoas a conseguirem aquilo que elas querem, que levam as pessoas a terem excelência naquilo que elas fazem. Não é isso? E eu queria já que você já contasse uma boa história aqui, de onde surgiu essa história da modelagem da excelência. É isso aí, bro. Ô Zé, obrigado, viu, para você, Madalena, também. É sempre, vocês sabem que vocês são aí parceiros aí que eu considero como verdadeiros amigos, né? Tanto eu como a Thalissa também. E o trabalho que é feito em Brasília, Goiânia, né, é sempre fantástico, porque a gente leva a programação neurolinguística raiz. E aí, falando um pouquinho de modelagem, eu estava lembrando aqui, né, Zé? Que a gente se conheceu exatamente lá estudando com o John Grinder, né? Isso aí. O contato que a gente teve foi lá em Portugal, quando a gente teve a oportunidade de estudar com John Grinder. E uma das histórias muito interessantes, para quem talvez aqui que queira conhecer um pouco mais da programação neurolinguística, porque quando eles lá na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, começaram a estudar pessoas que eram excelentes, né? Por quê, né, Zé? Porque é muito comum nós sermos modelagem do nosso meio, né? Então, por exemplo, eu aprendi pais, eu aprendi nas escolas que eu estudei. Então, o meu mapa mental, o nosso mapa mental, ele é fruto das nossas experiências. Olha que sacada, né, Zé, que eles tiveram, né? Sacada muito intuitiva, né? Mas por que não eu posso ampliar, além dos meus modelos naturais, que já são excelentes, por que não ampliar pessoas que são bem-sucedidas? E a gente que vem estudando isso, né, Zé, a gente sempre fala, e é importante a gente reforçar isso para o pessoal, porque isso dá um crescimento na nossa vida exponencial. As pessoas tendem a crescer na vida, né? Mas a modelagem, ela dá um crescimento exponencial. Você cresce o que as pessoas demorariam 10, 15 anos, você pode fazer em 2, 1 ano. Porque você vai aprender exatamente os pontos de quem percorreu o caminho e como eles percorreram o caminho. E como o Zé bem falou, aí dentro da PNL a gente estuda muito várias ferramentas para modelar, porque às vezes, igual o Zé falou, a modelagem não é eu copiar, eu vou fazer o que o Zé está fazendo e imitar o Zé. Não é isso, é realmente a gente entrar em contato, assim, qual que é o modelo mental? E aí você me pediu para contar uma história, eu lembrei muito daquela história que o John Grinder contou do Gilligan, né? Que ele estava tempo modelando o Milton Erickson, que na época, gente, para quem não conhece, é um dos maiores terapeutas, um psiquiatra que desenvolveu métodos de estudo da mente fantásticos, né? E o Gilligan, que é um americano que estava lá na Universidade da Califórnia, morou muito tempo com o Milton Erickson, estudando o modo dele comunicar, a forma que ele interagia com as pessoas. Eu estava junto quando você perguntou para o Gilligan também se a história do Grinder era verdade, e ele confirmou. É porque, ó, vai que essa história não é desse jeito, né? E a gente teve a oportunidade, né, Zé, de ouvir a história das duas partes, né? E o Gilligan, a história é basicamente o seguinte: um cara muito conhecido, um antropólogo muito conhecido, levaram o Gilligan para o Gregory Bateson, para saber se ele realmente tinha modelado o Milton Erickson, se tinha aprendido com o Milton Erickson. E aí, o Gilligan pega uma foto do Milton Erickson, olha para a foto, e ele é como se ele entrasse no mundo do Milton Erickson, ele começa a falar com o Milton Erickson, ele começa a fazer as coisas que o Milton Erickson fazia. Aí o Gregory Bateson, né, Zé, botou a mão na cabeça e falou assim: o que é isso? Esse cara virou o Milton Erickson, né? Ele estava fazendo coisas. Ele está falando coisa que só eu e o Milton sabemos.
Então, a modelagem, a primeira coisa que nós temos que aprender é que quando eu vou modelar, nós temos que estar com os filtros muito abertos, né, Zé? A gente tem que esquecer um pouquinho nossas crenças, esquecer um pouquinho aquilo que a gente sabe, deixar as coisas, que às vezes as pessoas têm muitas verdades, né? Às vezes a gente tem que esquecer um pouquinho as nossas verdades e tentar aprender, assim, ó, o que é que, como você diz, qual que é as crenças que essa pessoa, como que essa pessoa faz. Deixa eu, de fato, tentar aprender a estratégia mental. E aí, dando um exemplo mais claro, né, Zé? Eu fiquei observando agora você, e sempre estou observando essa questão da maratona, né? Eu sempre dou o seu exemplo aqui em Minas e nas minhas aulas pelo Brasil, falando de um exemplo que você hoje está com 61 anos, né? 61. E agora, você sempre foi maratonista, né? Então as pessoas às vezes falam assim, vou correr 5 quilômetros, vou correr 10 quilômetros, e aí vem aquelas crenças, né? É muito difícil, eu não dou conta. Esse diálogo interno, essas crenças, elas já eliminam a sua estratégia, né? Agora, se eu quero aprender a correr como o Zé, eu tenho que aprender o seguinte, qual que é as crenças, qual que é a estratégia de alimentação, qual que é os comportamentos. Então, a modelagem é como se eu, por algum instante, eu pensasse como é aquela pessoa que eu estou modelando. Eu internalizasse os modelos mentais, os estados, a respiração, né, Zé? A fisiologia, né? É um conjunto de elementos que tem que ser incorporados para que eu consiga modelar. Mas eu fazendo isso, eu me torno pé em qualquer área. As pessoas veem a gente, às vezes, comunicando, né? As pessoas falam assim, nossa, Márcio, você fala bem, você explica muito bem, mas eu já tive pânico de falar em público. Então, é como que a gente modela pessoas excelentes, né? Ô, Márcio, você está falando isso, eu vou trazer um exemplo para você explicar para as pessoas como é que funciona. A cabeça de maratonista. Assim, eu, por exemplo, me desafiei e convidei, ou seja, assumi um compromisso público, convidando pessoas a me acompanharem para fazer esse desafio. Eu falei assim, eu vou correr uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, no dia 29 de novembro. Isso aí, eu tomei essa decisão no início de julho. Aí o que eu fiz? Eu falei com o meu treinador, ele me passou todo o treinamento. Eu falei com o meu nutrólogo e a minha nutricionista, eles me passaram os suplementos e toda a orientação alimentar. Eu fiz todo um processo para estar no peso ideal que eu já estou. 62 quilos, que é o peso ideal para mim, para correr uma maratona. Para eu ter, por exemplo, uma vida saudável, eu podia até ter uns quilinhos a mais. Agora, para correr bem uma maratona, eu tinha que estar nesse peso. E a minha programação é treinar 6 dias por semana. Todos os dias eu tenho a programação do treino que eu vou fazer. Então, quando eu vou dormir, eu já olho no dia seguinte qual é o treino e qual é a minha agenda. Por quê? Eu treino de manhã. Se eu tenho uma agenda, um compromisso na agenda às 9 da manhã, eu tenho que treinar com tempo de atender esse compromisso às 9. Se eu tiver agenda às 8, eu começo a treinar às 6 ou às 5h30, porque às 8 eu tenho que estar pronto. Então, não faz parte da minha agenda e da minha cabeça a possibilidade de não fazer. E é por isso que eu falo que o desistir não existe no vocabulário do maratonista. Porque você não pensa na possibilidade de desistir ou de não fazer. Isso tudo te dá a confiança de chegar na linha de largada. Marcos, eu falo que a minha emoção hoje, já tendo feito isso 26 vezes, na linha de largada de uma maratona, a emoção é tão grande quanto a chegada. Sabe por quê? Porque para fazer uma maratona, você tem que fazer tudo de novo. Não é porque você já fez uma que você faz outra. Você tem que ter treinado e sonhado com aquele dia por muito tempo. Então, essa preparação e tudo isso te dá a emoção e a confiança que você está preparado, que você e a sua mente está lá na linha de chegada. Então, eu contei toda essa história aqui para você traduzir isso na linguagem da modelagem da excelência. Eu gosto porque a gente faz muito isso nos treinamentos que a gente faz junto
E eu gosto muito dessa parte de contar as histórias. E É, você vai lá e mostra na prática como é que é essa modelagem, como é que funciona as estratégias mentais. estratégias mentais. E aí, Zé, eu queria explorar um pouquinho essa história que você contou. Nós dois gostamos muito do Ayrton Senna também, né? A gente sempre conta as histórias Uhum. do Ayrton Senna. E uma das corridas que você deve lembrar até melhor que eu, porque você teve lá assistindo o Ayrton Senna, né? Foi exatamente aquela que o câmbio quebrou, né? Que a marcha quebrou e ele teve que Ficou percorrer só com a sexta marcha. só com a sexta marcha. E isso parece que exigiu um esforço físico dele sobre-humano, né? Parece que ele Uhum. ficou exausto no final. Era uma coisa que eles falam assim, que era sobre-humano mesmo. A força física que ele acessou naquele momento era Uhum. algo extraordinário. É muito importante as pessoas perceberem o seguinte, gente. Assim como o Zé tá contando, porque teve aqui a Mirna falou assim, ó, ótima dica, né? Planejamento. O planejamento ele é importante, mas bem na verdade, o planejamento sem eu acessar o estado emocional, ele vira aquele planejamento que as pessoas não cumprem, né? Quantos de nós falamos assim, nós vamos ler 4 livros por esse ano e não faz isso? Eu vou viajar e não faz. Ou seja, o planejamento ele é fundamental? Ele é fundamental. Mas é muito importante vocês perceberem e calibrarem do Zé. Eu contei aqui a história do Ayrton Senna, só para vocês fazerem um paralelo, que existe uma força de motivação que isso é interno. E as pessoas precisam de encontrar o que é a força que motiva as pessoas. Da mesma forma que a maratona motiva o Zé, a gente precisa perceber o que nos motiva, porque nós podemos fazer qualquer coisa que a gente quer, desde que eu tenha algo que eu realmente encontre um significado, né, Zé? Possivelmente, você já contou várias vezes a história da maratona. A maratona, por exemplo, é muito interessante, porque ela é muito mais um desafio mental que físico. Lógico que tem um desafio físico, né? Você tem que estar no peso, você tem que estar bem condicionado. Não adianta eu agora uma pessoa gordinha agora mesmo vai querer fazer maratona que a parte física não vai aguentar. É óbvio que o físico é importante. Mas tão importante quanto o físico é o mental, né, Zé? Como Uhum. eu falo comigo mesmo, como que eu me automotivo. E isso, gente, que a gente precisa de começar a se dar conta, né, Zé? Uhum. Porque nós temos essa força interior, mas a gente precisa de encontrar o seguinte, o que me faz ir adiante, né, Zé? Mais ou menos por Uhum. aí, né? Quando a gente pega, por exemplo, a história do Ayrton Senna, que eu estava contando, muito na fala dele, ele queria ser o campeão, ele queria ser uma pessoa que estava adiante, que sempre tivesse em primeiro lugar, sim. Mas ele tinha muita consciência da importância o papel dele para o Brasil, né? Ele tinha muita importância do papel dele para as crianças, Uhum. a Uhum. importância dele como um ídolo para o brasileiro que naquela época era muito carente de ídolos. Então ele tinha essa consciência, esse significado que ele dava, né, para ser campeão, transcendia a corrida em si. Então é Era importante muito a gente, mais. o que nos motiva. Se a gente se conectar com as coisas que são realmente relevantes, nada pode nos parar, né, Zé? Uhum. Ô, Marlos, você falou muito dessa questão do motivador interno, dessa questão da pessoa ter um propósito. Eu quero te explorar um pouquinho. Explica para o pessoal como é que você consegue visualizar, como é que você consegue fazer uma ponte ao futuro para sentir se realmente é isso que você quer, se aquilo que você está querendo realmente tem uma força interior para te impulsionar. Como é que E aí, funciona isso? a gente, como bons praticantes de PNL, né, Zé? Você já perguntou dando a resposta, né? Porque é exatamente isso. A nossa mente, e esse é um grande paradigma que as pessoas precisam quebrar. A nossa mente funciona com imagens, sons e sensações. Então, aqui, ó, o Gil tá falando aqui, eu vou correr 10 quilômetros. Ele precisa visualizar ele correndo os 10 quilômetros e ele precisa sentir dentro do coração dele essa motivação e reforçar essa visualização, que é o treino que o Ayrton Senna fazia também, né, Zé? Nós estamos falando de modelagem, Aham. bom a gente Uhum. falar desses modelos que nós temos, né? O Ayrton Senna, muitas vezes, ele fechava os olhos e ele fazia o treino mental visualizando a prova, ouvindo, porque tem muitas pessoas que falam assim, ó, nossa, 10 quilômetros é muito difícil. Se você fala isso com você mesmo, isso vai se tornar Uhum. uma correalização, vai se tornar difícil. Ah lá, ó, a Aham.
eu vou correr 21 quilômetros. Então, essas imagens, como nós falamos com nós mesmos e como nós sentimos a emoção, precisa de ser um reforço positivo, né? Eu preciso de me auto-reforçar positivamente todos os dias. E aí está um grande limitador das pessoas, muitas vezes, né, Zé? Porque as pessoas ouvem muitas coisas negativas, ouvem muito não. As pessoas gostam de ver programas de qualidade, às vezes, duvidosa, né? Gosta, sabe assim? Então, a gente sempre fala nos treinamentos, se você está com um grupo de pessoas que está reclamando, sai de perto dessas pessoas. Não convive muito com essas pessoas. Se você está participando de grupos que as pessoas só estão criticando, isso tudo, gente, a gente tem que perceber que a nossa mente é como se fosse um radarzinho, né, Zé? Um radar que capta tudo isso. Então a gente precisa de ter uma... Assim como a gente tem boa alimentação, que o Zé falou, eu preciso de me alimentar mentalmente todos os dias. Para eu ter essa força, que eu tô falando aqui, ó, do Zé, né? Eu vou correr 42 quilômetros. Essa força que o Zé acessa, todos podem acessar, né, Zé? E é isso que a gente quer transmitir também, né? Que todos nós podemos, desde que eu tenha essa imagem, sons e estados emocionais que me levem adiante, né? Ô Marlos, e muitas vezes a gente está nas formações, às vezes nós estamos juntos, inclusive, as pessoas falam assim, mas eu não consigo visualizar. Como é que é um exercício para a pessoa conseguir visualizar o que ela quer, as realizações que ela busca? Como é que funciona? E normalmente, quando a pessoa, que é muito comum a pessoa falar isso, né, eu não consigo visualizar. Quando ela fala isso, ela já está criando um bloqueio para ela mesma, porque todos nós funcionamos com imagens, sons e sensações. Por exemplo, né? Eu dou sempre aquele exemplo aqui assim, ó. A pessoa está lendo um livro, né, Zé? Ela está lá lendo o livro, chega na última linha, ela percebe que não leu nada. O que acontece nesse momento? A minha mente não está no livro, ela está em outro lugar. A minha mente está pensando nas contas, está visualizando as contas, está lembrando da pessoa que chateou ela. Então, a nossa mente, nesse momento, todo mundo que está nos ouvindo, está gerando imagens mentais e está gerando diálogo interno. Só que o que acontece é que as pessoas não percebem. Isso é processado de uma forma inconsciente. Então, o que a gente faz nos treinos que a gente propõe para as pessoas fazerem, né, Zé? É exatamente elas começarem a ter consciência disso. Não é que a pessoa não consegue visualizar, ela só não consegue perceber que ela não consegue visualizar. É muito mais uma questão de percepção. Então, te respondendo, Zé, qual que é a ideia? Eu treinar a minha percepção. Então, por exemplo, o Gil falou aqui, ó, eu vou correr, deixa eu pegar aqui, ó, eu vou correr 10 quilômetros. Então, o que o Gil pode fazer? Fecha os olhos, cara, e realmente, assim, ó, concentra você lá na largada. Sente no seu corpo a sensação de você conseguindo chegar. Volta para o presente e visualiza todo o seu treino diário. Percebe tudo que você tem que fazer. E essa visualização vai te dar uma condição muito maior de você cumprir essa agenda que o Zé está propondo ali, né? É isso aí. Ó, professor, eu quero mostrar aqui, nós fizemos o nosso desafio Superação Sem Limites, para que as pessoas se coloquem em movimento. Nós fizemos totalmente gratuito para quem quer um kit virtual. Aí nós vamos mandar uma imagem da medalha, um certificado virtual. E abrimos a possibilidade para quem quer o kit VIP. O kit VIP, ó, estou com a caixa aqui, ó. O kit VIP vai com a camiseta, nós inclusive já encaminhamos algumas, a camiseta e a medalha. Então, se você quer guardar de recordação a camiseta e a medalha do seu desafio, é só você entrar no site, mesmo que você já tenha feito o kit virtual, você pode fazer o kit VIP. Você vai pagar simplesmente o custo da confecção desse material e do envio pelo correio que nós vamos fazer. Só isso. E você vai guardar, materializar esse desafio que você se propôs a fazer. Nós temos ainda, porque lógico que a gente não iria conseguir fazer kit para todo mundo que queria, nós fizemos 100 kits desses VIP, nós devemos ter aí de 10 a 15 vagas ainda. Então, se você de repente se inspirou com a nossa conversa aqui e quer o kit VIP com a sua camiseta e com a sua medalha física,
vai lá e faz a inscrição no kit VIP, que nós vamos, com muito prazer, encaminhar para você o seu kit físico para você guardar a sua medalha no seu quadro de medalhas e ter a sua camisa para vestir e dar o comando para sua mente que você foi capaz e que você será sempre capaz quando você se desafiar a fazer alguma coisa. Não é assim que a mente funciona, professor? E o legal que eu quero comentar é que tem um monte de pessoas que eu estou vendo aqui, que são pessoas que estão participando lá dos meus grupos, né? Que, gente, esses grupos, eles são muito importantes para a gente treinar a mente. Porque eu sempre falo para os alunos que a gente não pode deixar para treinar a mente nas aulas somente, nos encontros. Nós temos que treinar a mente todos os dias. Então, eu vi aqui a Sandra falando, ó, que desde que ela se inscreveu, ela está treinando com foco. Isso é um treino, né, Zé? Porque, por exemplo, se eu me proponho a fazer o desafio, aí, para quem está aqui do pessoal dos meus grupos, aí depois você passa para o pessoal, Zé, como que faz para se inscrever, para a gente poder multiplicar as... Mas, olha só, se eu me proponho no dia 29 de fazer o treino de corrida, que seja 5 km, seja 10 km, e eu me proponho a me correr 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, independente de qual que seja a sua agenda, ela é um exercício de treino da mente, né, Zé? De eu perceber que eu posso ter mais foco. Se eu desistir, eu no outro dia eu visualizo, eu crio as âncoras, eu vou para o treino, eu assisto a live com o Zé, assisto a live com o Marcos. Então, ele é um exercício de treino da mente. E eu considero a corrida, gente, não sou um maratonista como o Zé, mas eu pratico corrida já há algum tempo. Para mim, é um dos maiores exercícios de realmente treinar a mente, porque durante a corrida, aparecem os diálogos internos, aparece o corpo pedindo para você parar, e ali é uma ferramenta fortíssima para a gente fortalecer a nossa mente, né? É um exercício que eu recomendo e indico para todo mundo aí que está assistindo aqui, porque é um treino real, né? É um treino ali na hora, né? Ô, Marlos, para exemplificar o que você acabou de falar aí, primeiro, essa questão, corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. Eu fortalecendo o meu físico, eu fortaleço a minha mente. Eu, com um corpo mais forte, eu aumento a minha capacidade de concentração. Você acredita que eu já observei isso em várias maratonas? Você começa a correr e o seu corpo vai procurando achar o ritmo. E você vai deixando 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5, e o seu corpo vai se ajustando ao clima, ao percurso. Dos quilômetros 7, 8 em diante, eu já olhei isso em várias maratonas que eu fiz, eu coloco o meu relógio no GPS para startar a cada quilômetro. Você acredita que do quilômetro 8, mais ou menos, até o 30, 30 e pouco, que é a fase crítica da prova, são aí 25, 28 quilômetros, eu faço no mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Sabe o que é o mesmo ritmo? É fazer no mesmo segundo, às vezes 2, 3 quilômetros, e quando tem variação, é 1 segundo. Olha o nível de concentração e de foco no percurso. É a concentração e a mente focada. É isso? Como é que a gente trabalha isso na PNL, por exemplo? Zé, e você falou é formidável, né? A Anne aqui, ó, Correia, falou que correr e andar estimula a criatividade, né? E é verdade, né, cara? O que acontece, gente? O nosso potencial, até hoje, né, Zé? A ciência não sabe bem qual que é o tamanho do potencial do ser humano, né? O ser humano tem um potencial gigantesco, né, gente? Eu acho que a gente explora muito pouco o nosso potencial. Então, olha para você ver aqui que você está falando, né? Que durante toda esses 25, 28 quilômetros, o seu organismo, de uma forma inteligente, ele vai mantendo um certo ritmo que não é nem controlado por você, né? Você vai, parece que entrando num flow, né? E aí, gente... Isso aí, é o flow. É um flow, né? E aí, gente, quando a gente vai treinando a nossa capacidade de colocar foco, de visualizar, o nosso corpo ele vai criar mecanismos para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, sabe? Se você só que precisa ter uma crença muito forte, né? A gente precisa desenvolver uma crença, sabe assim? Eu sempre dou um exemplo muito simples, que é assim, ó, a mulher, eu tô vendo que tem muitas mulheres aqui, a mulher quando tá grávida,
ela começa a ver mulher grávida para todo lado, né? A gente quer, quando quer comprar um carro, a gente começa... eu quero comprar tal carro. Você começa a ver aquele carro na rua. É mais ou menos isso, gente. Quando a gente coloca o nosso foco, toda a nossa energia vai ser direcionada para aquilo. Aí tem uma frase clássica do Robert Dilts que ele fala o seguinte, que a nossa energia vai para onde eu coloco o meu foco, né? Minha energia flui para onde eu coloco o meu foco. Então, como você colocou o foco lá nos 42 quilômetros, que você acreditou, você fez o compromisso público, como você falou, então toda a minha energia do meu corpo e da minha atenção vai ser destinada para aquilo, né? E aí a gente tem que aprender a fazer isso mais, né, Zé? Aprender a treinar a nossa mente para ela colocar foco, porque eu vejo as pessoas hoje muito dispersas. É. Nossa mente é muito dispersa. Eu vejo os nossos alunos, eu fico falando todos os dias para o pessoal, gente, assim, ó, tem que aprender a direcionar a sua mente a ter foco, senão a gente vai se ter... Todo estímulo as pessoas vão. Aí participa de 25 lives, faz 1000 cursos gratuitos e come mais do que precisa, porque nosso foco fica muito disperso. Então é muito importante a gente condicionar, treinar nossa mente a ter esse foco. E a maratona, a corrida, eu tô vendo a Nara falar aqui, ó, a corrida é um exercício de treinar foco, né? Treinar nossa energia tá focada, né? Ô, Marlos, e a maratona ensina pra gente algumas coisas preciosas. Primeiro que para você correr 42 quilômetros, se você sair no ritmo acima do que você está preparado, vai travar as bielas e não vai chegar. Então, você tem que saber, olha a conexão corpo e mente, o quanto é importante. Você tem que saber exatamente qual é o seu limite para você administrar o seu limite durante os 42 quilômetros. Porque se você exagerar qualquer tanto na primeira metade da maratona, você não vai chegar. Eu peguei essa medalha aqui, ó. Essa medalha aqui é uma das que eu tenho mais orgulho. Eu corri uma ultramaratona na África do Sul, na Cidade do Cabo, 56 quilômetros. 56 quilômetros. Eu programei com o meu treinador que a gente ia fazer ela no máximo em 5 horas e 15, que era o que eu queria para ganhar essa medalha de bronze aqui. E eu sabia que se eu corresse, começasse, falar assim, eu vou surpreender meu treinador, vou fazer abaixo de 5 horas. Não ia rolar. Eu ia voltar de ambulância. Então, eu fui dosando, sabe? Nessa aqui, em quase todas as outras, eu fiz 5 horas e 16. Deu 1 minuto de diferença. Olha o quanto a gente consegue trabalhar essa conexão corpo e mente e o grau que você consegue chegar quando você consegue manter esse foco absoluto. E aí, Zé, esse exemplo que você está dando serve para todos nós percebermos que isso a gente pode fazer em todos os aspectos da nossa vida. A gente pode fazer isso na nossa carreira, a gente pode fazer isso para a nossa saúde física, né? A gente pode fazer para a questão financeira, a gente pode começar a ter esse mesmo foco para a maratona, para nossas áreas da nossa vida que a gente quer ter, que às vezes eu não estou conseguindo. Só que eu preciso desenvolver isso que o Zé está falando. Uma capacidade de criar um objetivo relevante, de eu conseguir acessar estados emocionais. Só que não é uma vez, uma maratona, né, Zé? Você sempre fala isso. Eu não faço uma maratona treinando uma vez por mês. A maratona é um treino diário. Então, tudo na vida é assim, gente. É uma escolha que nós temos. Se vocês querem, eu quero ter uma vida financeira mais abundante, eu quero ter uma vida de um relacionamento mais harmonioso com as pessoas, não é uma vez por semana que você vai olhar para isso. Você tem que olhar isso todos os dias, tem que ser um treino todos os dias. E é isso que a gente sempre recomenda às pessoas, né? A gente precisa de começar a ter esse olhar para dentro e perceber que nós temos todos os recursos, né, Zé? Esse é um pressuposto da PNL. Nós temos todos os recursos que nós precisamos. Eu só preciso aprender a acessar esses recursos. Aprender a acessar, é isso aí. Ô, Marcos, você falou uma coisa, eu acabei não falando. Quem não fez ainda o seu desafio, a inscrição por Superação Sem Limites, é só entrar na bio, tem o link, aí você pode fazer. Você pode escolher o kit VIP, que você vai receber a camisa e a medalha física, ou o kit virtual, onde você vai falar se o seu desafio é público. Se você disser que o seu desafio é público, nós vamos publicar nas redes sociais que você se comprometeu a fazer a corrida ou a caminhada naquela distância. Então, mais uma vez o convite, entra na bio aí e fala assim,
me desafio a caminhar tantos quilômetros ou a correr tantos quilômetros e nós vamos juntos para essa jornada. Ô Marlos, eu já vi você falando algumas vezes nas lives e tudo, e eu sei que você está trazendo até formações nessa área. A gestão financeira. O que a gestão financeira tem a ver com essa programação da mente? E a gente pode fazer até um paralelo com essa questão da corrida, né? Da mesma forma que, por exemplo, você falou assim, ó, eu tenho um compromisso 8 horas, eu acordo às 5, né? Então, isso, você já planejou a corrida, você já planejou o seu treino e você conseguiu manter esse foco, né? Uma das coisas que acontece na questão financeira com muitas pessoas é, primeiro, eles não terem um objetivo claro e específico, né, Zé? Porque a nossa mente é muito dispersa. Então, por exemplo, se você programou que vai correr 42 quilômetros em tanto tempo, a minha mente já está focada naquele objetivo. E para você chegar naquele objetivo, você vai ter um treino diário. As pessoas na parte financeira é a mesma coisa. As pessoas, elas não têm um objetivo claro e específico. Isso é o primeiro ponto. E por não ter um objetivo claro e específico, normalmente as pessoas acabam indo muito para os prazeres do dia a dia. Que prazeres que são esses? De comprar roupas, de comprar não sei o quê. Ou seja, as pessoas acabam a mente ficando desgovernada. Bem, na verdade, a gente treina muito essa questão na PNL, que a nossa mente ela precisa ter uma direção. A gente precisa dirigir a nossa mente. A metáfora, né, Zé? É mais ou menos assim, ó. É como se o meu corpo, assim, a minha mente, ela precisa de ter um piloto. E esse piloto tem que dar o comando, ele tem que dar a direção, senão fica disperso. E muitas vezes a mente das pessoas é muito dispersa. Uhum. É como se não tivesse um chefe ali, uma chefa, ali. E isso, gente, a gente não consegue, assim, sem eu ter um treino, né? A gente tem que treinar, desenvolver esse chefe interno. Então, é muito simples. Da mesma forma que a maratona, eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que acessar um objetivo relevante. Porque, assim, ó, eu vou correr 42 quilômetros. Quando você bota esse objetivo, né, Zé? Eu fico imaginando que você deve ter algo que te motiva a você conseguir 42 quilômetros, né? Tem algo que faz muito sentido para o Zé. E esse motivador é do Zé. A mesma coisa se a pessoa fala assim, eu quero ser milionário. Tá, mas para que eu vou ser milionário? O que eu vou fazer com esse milhão? Se isso não tiver muito bem respondido, não vai fazer sentido. É isso aí. Porque o dinheiro como a maratona, ela é meio, ela não é fim. Ela é meio para eu alcançar alguma coisa. Então, nós precisamos começar a pensar o seguinte, o que eu quero com o dinheiro? O que eu vou fazer com o dinheiro? Aí, volta naquele propósito que a gente falou. Se o meu propósito é eu conseguir conhecimento, é eu ajudar outras pessoas, é eu ajudar... As pessoas falam assim, ó, quando eu conseguir ter dinheiro, eu vou ajudar nas ONGs. Não vai vir dinheiro. Porque você pode ajudar agora com o dinheiro que você tem. Então, o universo, né? O universo não vai dar muita atenção para essa conversinha. É isso aí. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Não. Você tem que fazer com o dinheiro que você tem. E você fazendo com propósito todos os dias, o dinheiro vai vir como uma consequência, né? Então, essas programações que nós precisamos de lidar. Por isso que eu acho a corrida um desafio muito interessante, porque ela é um treino que nós podemos fazer da nossa mente. Aí uma pergunta que o pessoal pode responder aqui, quem já está inscrito ou quem vai se inscrever. Você vai fazer a corrida com qual propósito? O que você vai ganhar com ela? É isso aí. É isso aí. Queria ver. Isso claro, respondido, vai fazer sentido, né, Zé? Você vai conseguir. Se você não conseguir responder isso, você vai se enrolar. Ô Marlos, tem uma coisa, você estava falando aí, eu me lembro, e com certeza as pessoas falam muito isso para você, e eu quero te provocar assim, o que você fala, que eu falo, quando a pessoa vem fazer um processo de mentoring, coaching com a gente, um processo com utilização da PNL,
que você percebe que a pessoa fala assim, ah, eu quero crescer na carreira. E você vê que a pessoa tá pensando só no contra-cheque e na portaria, no que ela vai ganhar e no poder que ela vai ter. É. Funciona isso? Isso é muito complicado, porque a nossa mente, né, Zé? Eu fico vendo as pessoas ou pensando na. Porque vamos pensar assim, a pessoa que está pensando só no cheque, no dinheiro, sem estar conectado com esse propósito, muitas pessoas elas pensam nisso com medo de não ter, de perder algumas coisas. Por exemplo, assim, ó, se eu não tiver esse salário, eu vou passar fome, eu não vou ter essa vida. Então, essa mente mais escassa, né? Pensando assim, ó, se eu não tiver isso aqui, eu posso não dar conta de fazer isso, ela vai gerar, a pessoa pode até ter, né, Zé? Pode ganhar 10 mil, 20 mil reais, mas a vida da pessoa ainda é escassa. Quantas pessoas Uhum. nós conhecemos que são milionários, que às vezes estão deprimidos, que suicidam? Então, não a gente volta novamente, né, gente? O grande desafio nosso é a gente se conectar com coisas que fazem sentido para nós e sentidos relevantes para nós, né? Então, a carreira, se eu estou naquela carreira e eu não encontrar o real sentido, se for só o dinheiro, e o dinheiro não responder coisas mais profundas, vai ficar um vazio. E esse vazio não vai, o dinheiro não vai suprir essa infelicidade. Uhum. Essa é a Uhum. verdade. Quantas pessoas você Com conhece certeza. que tem muito dinheiro e não supre esse vazio, Uhum. né? É. É um desafio, né, cara? Ô Marcos, nós dois conversamos quando a gente está fazendo as nossas formações juntos, e eu sempre falo que é uma satisfação para mim muito grande sempre estar junto com você e a gente conduzindo pessoas para uma transformação. É perceptível em mim, em você, assim, hoje, por exemplo, eu devo ter conversado com 10 ou 12 pessoas. Cada uma dessas pessoas foi um momento do meu dia que eu me dediquei de corpo e alma àquela pessoa. E nesse momento, eu estou com energia muito boa, com certeza, de cada uma dessas pessoas. Sabe por que eu estou com a energia boa de cada uma dessas pessoas? Porque eu passei para elas essa minha energia boa, tudo que eu tinha naquele momento. E todas as vezes que eu faço isso, eu recebo em dobro. E isso é que, para nós que somos treinadores, que somos coaches, é o que nos realiza é isso. Não é? Fala um pouco, compartilhe um pouco do que representa para vocês que eu estou falando aqui. Exatamente, porque o que acontece, né, Zé? Quando você consegue perceber essa satisfação, né? Por exemplo, assim, ó, como você falou, quando eu faço um processo de coaching com as pessoas, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas superando algumas crenças, quebrando algumas barreiras, né? Então, essa satisfação é algo que eu sinto que é o caminho que eu tenho que seguir. Às vezes, esse caminho, independente de qual que seja o caminho das pessoas, não é o mais fácil, né? O César Cielo uma vez falou isso, né, gente? Nós estamos falando de modelagem, né? Ele falando assim que ele treinava muitas horas, e ele fala que o treino mental dele era maior que o físico. Você imagina o treino físico do César Cielo, né? Uhum. E aí ele falava assim, não, eu sei que tem muitas pessoas que têm mais sucesso ou ganham mais dinheiro fazendo coisas mais fáceis que eu faço. Mas não é por isso que eu vou largar o que eu faço. Porque para ele, tá fazendo a corrida tem um significado muito forte. Eu não sei qual que é, mas tem algo que motiva o César. Tem algo que motiva o Zé ao estar fazendo o que ele faz. E quando a gente percebe isso, e isso é sentido, né, Zé? Não é algo racional. Isso é um desafio, né? Porque não adianta eu Uhum. falar da boca para fora. Isso tem que ser sentido, tem que sentir no meu coração, tem que sentir no meu corpo. E quando a gente se conecta com essa sinestesia, a clareza vem, né, Zé? Eu não Uhum. preciso dar muito, a clareza vem, assim, do caminho que a gente tem que fazer, né? Então, você pega assim, ó, agora você está fazendo essa jornada da maratona, né?
Aí eu fiquei pensando assim, não, o Zé tá sempre fazendo alguma coisa, motivando as pessoas, levando as pessoas para um próximo nível, né? A gente agora também tem a jornada da PNL que a gente vai fazer do dia 9 ao dia 12. Então, por que a gente sempre fica fazendo isso? Porque isso, de alguma forma, faz nossos olhos brilhar, né, Zé? Faz o coração bater. Uhum. E por mais que às vezes eu perceba isso em você, a gente, lógico que a gente quer que o dinheiro seja fluido, claro que queremos, mas o dinheiro não é o que a gente mira, né? A gente não está É isso mirando aí. o dinheiro, né? É isso aí. Você falou ali o kit, você está cobrando só o custo. Eu fico imaginando todo o trabalho que você e a Madalena tiveram para organizar uma série de coisas, né? Todo o esforço que a gente não está vendo, que você e a Madalena estão fazendo para promover esse evento, É. né? Então é isso, né? Esse é o exemplo, né? Você falou uma coisa aí que a gente se realiza vendo a transformação das pessoas. Para nós aqui, ter mandado fazer esse kit, mandado fazer tudo, o Lucas, o Manuel, o Yuri, o Gil, todo mundo envolvido nisso, qual é a recompensa? É ver alguém conseguindo cumprir um desafio desse. É ver a Paola, por exemplo, caminhando 5 quilômetros. É ver a Nete, que está aqui com a gente. Eu acho que a Nete vai caminhar 7 quilômetros. Só de ver essas pessoas se colocando em movimento, já vale a pena qualquer esforço. Então, é esse o processo. Se você olha para alguma coisa e sente de dentro de você que vale a pena, é isso que você quer. E eu vou te dizer, aí vai valer a pena você buscar conquistar aquilo. Por isso é que o Márcio falou várias vezes aqui hoje, se você fechar o olho e se emocionar imaginando, atingindo aquele objetivo, é isso que você quer. Eu me lembro, Marlos, de um treinamento, uma formação nossa de PNL aqui em Brasília, que tinha uma participante, eu acho que ela falava que ela queria fazer natação, alguma coisa assim. E você fez um trabalho com ela, uma indução com ela, onde ela se viu nadando e tal. Aí no final, ela virou para você e falou assim: eu descobri que não é isso que eu quero. Eu descobri que eu acho que eu estou querendo fazer isso porque meu marido fala que vai ser bom. Você lembra disso? Nossa, cara, esse exemplo foi muito legal, porque é o exemplo clássico de que muitas vezes o nosso radar de motivação ele não está interno, ele está fora. E faz, assim, acontece, é normal, né? Eu quero fazer para agradar meu marido. E não tem problema a gente fazer isso, mas se a minha vida estiver toda pautada para coisas externas e a gente não olhar para dentro e perceber, né, o que realmente me motiva, nossa vida vai ficar um vazio, né? Cara, então isso é muito importante. E por que os nossos alunos desenvolvem tanto, né, Zé? Eu fico percebendo assim, crescem tanto numa jornada dessa. Porque a gente treina as pessoas a olhar os motivadores internos, a sinestesia, o que faz o coração delas baterem. E ter confiança que esse é o caminho. Não pode ter dúvida, né, Zé? Tem que ter confiança, tem que falar, cara, é isso. Vai lá e faz, testa o resultado, aí você vai reforçar o resultado positivo, aí a sua vida vai ter um crescimento exponencial. É Porque você isso está aí. só reforçando o que são os insights, o que são o sentido que está aqui dentro de nós. Então, as respostas estão dentro de nós. E aí o nosso trabalho como coaches, como terapeutas de PNL, não é falar para as pessoas o que elas têm que fazer, é exatamente ela voltar o radar para dentro, né? Ela É isso voltar aí. para dentro. E a tendência muito grande, e nós temos experiência, pessoal, para falar isso, é muito grande a tendência das pessoas ficarem buscando fora. Esses dias, Marlos, eu falei com um coach meu, ele ficou louco na hora, mas tem hora que a gente tem que falar. Ele falou assim: olha, eu já comprei o livro tal, para ler, porque ele queria desenvolver a liderança. Eu comprei o livro tal, estou estudando o livro tal, tal. Falei, aliás, ele falou que tinha comprado o livro tal. Eu falei assim: não vai resolver porra nenhuma. Uhum. Não vai resolver porra nenhuma. Aí ele falou assim: uai. Isso. Falei: eu não quero nem saber qual é o livro que você comprou, porque qualquer um livro que você tenha comprado não vai resolver porra nenhuma. Sabe por quê, Marlos? Ele precisava encontrar as respostas dentro dele. E eu estava
tempo inteiro buscando trazê-lo para buscar as respostas dentro dele e ele estava querendo achar nos livros. Não estou dizendo que o livro não resolve, o livro complementa, o livro te traz conhecimento, te traz uma série de informações, é fundamental. Só que naquele momento eu queria que ele voltasse e olhasse para dentro, para encontrar primeiro as respostas interiores, para depois ele ver sentido no que ele achar no livro. Não é isso, Marcos? Não, 100%. E por que a gente tem essa dificuldade? A gente quer achar resposta nos livros, queremos achar na opinião das outras pessoas, né? As pessoas, elas ficam esperando uma resposta, né, Zé? Assim, esperando que você te dá. O que eu tenho que fazer? Porque, gente, é natural. Quando a gente é criança, os nossos pais têm a missão de educar, de ajudar a gente, e eles vão falar, você tem que vestir tal roupa, você vai fazer isso. Depois você vai para a escola, o professor vai te falar o que você tem que fazer. Então, a vida, ela é bombardeada por pessoas dando respostas, propagandas falando que você tem que tomar Coca-Cola. Então, a gente faz o efeito inverso. A PNL, ela é para você olhar para dentro. E a gente não dá resposta nenhuma. A gente vai fazer exatamente isso que você falou. Cara, olha para dentro. Olha as suas emoções. Percebe os seus insights. A resposta está aqui dentro. Quando as pessoas dão conta disso, gente, não tem preço que paga isso. As pessoas acham caro, assim, um processo de coach, acham caro uma formação. Não tem preço, gente. Isso não tem como mensurar o preço disso, né, Zé? As famílias se reconectando, as pessoas achando o significado do trabalho, as pessoas aprendendo a lidar com os filhos de forma diferente, né? E, gente, não tem valor financeiro, sabe? Só que as pessoas ficam ainda presas, com medo de perder dinheiro, de fazer um investimento em formação, de investir em alguma coisa. Cara, não tem preço. Eu estava lendo o Warren Buffett, né, que é um dos caras mais milionários do mundo, falando assim, ó, gente, se você quer aumentar o seu valor na carreira financeira, invista em autoconhecimento, cara. Vocês imaginam se um cara desse está falando isso, né? Sabe assim? Ô, Marcos, eu quero te explorar um pouco agora. Você falou da jornada da PNL que você vai fazer. Eu sei que você tem um trabalho de mentoria que é alquimia, que você chama de alquimia da mente. Agora eu queria que você falasse dos seus projetos aí, que eu sei o quanto você vem transformando a vida das pessoas, e eu queria que você falasse mais um pouco como que são as jornadas que você proporciona aí. Legal, obrigado, Zé, pela abertura aí. Inclusive, eu tô com muitos alunos aqui, eu tô vendo a Elisângela, a Nara, a Mila, tem um monte de alunos nossos que já fizeram a mentoria, né? Para quem tá aqui, talvez, que é da rede do Zé, que tem muitas pessoas aí, nós temos uma jornada gratuita, ela acontece do dia 9 ao dia 12, agora de novembro. É a mesma coisa que o Zé falou, só ir lá na minha bio, se inscrever, gratuito, do dia 9, são 4 dias que nós fazemos uma imersão muito interessante com os conceitos básicos da programação neurolinguística que ela vai poder aplicar no dia a dia dela. Então, basta na bio, vai lá e cadastra. Teve alguma dúvida, pode me mandar um direct que a gente responde. Mas é muito simples, é só se cadastrar e ficar atento ao nosso grupo do WhatsApp. A Bela, que está aqui também, mandou uma mãozinha. Essas pessoas, elas passaram para um próximo nível, né, Zé? Que é o trabalho da mentoria, que a gente aprofunda nos conceitos. E aí é muito legal a gente ver que as pessoas estão sempre participando, porque elas entenderam isso que nós estamos falando, né, Zé? Da importância da gente se autoconhecer, de perceber as nossas crenças que nos limitam. Então, para quem está aqui e quiser conhecer um pouco mais, basta fazer parte da nossa jornada da PNL, que do dia 9 ao dia 12, viu? Que é um trabalho aí que a gente está fazendo aqui. E é isso, né, Zé? Essa é a ideia. E a gente tem as formações presenciais que a gente suspendeu esse ano, né, Zé, em função do Covid e tudo mais. Mas a ideia é que eu e o Zé estejamos juntos aí novamente fazendo os presenciais quando amenizar essas questões aí dessas crises aí que a gente teve esse ano, né? É isso aí. Quero agradecer meu amigo Jair, eu vi que ele botou a mãozinha aí. Sempre muito bom, Jair, ter você com a gente, vivenciando junto com a gente essa jornada. Professor, o tempo passa, nós já estamos com... se a gente bobear aqui, o Instagram derruba a gente. Então, eu queria passar para você
para você deixar a sua mensagem para essas pessoas que estão com a gente nesse movimento por uma vida com saúde, por uma vida com propósito. Primeiro, reforçar para o pessoal que que está aqui, igual a Mila, o pessoal, sigam aí o Zé, participem da jornada que ele está fazendo aí, que ele vai ser a corrida que você pode fazer do seu estágio, pode ser até caminhada, ou seja, você vai definir o seu desafio, né? Eu vou participar, só não sei se é em Brasília ou aqui em Uberlândia, mas eu vou estar presente. Gente, isso é um exercício de corpo e mente fantástico, assim. Eu acredito que, né, não é à toa, né, Zé, que o Abílio Diniz fala tanto dessa questão da saúde, a gente vê essas pessoas, todos os modelos, que é o tema que a gente está falando, a modelagem. Se você pegar todas essas pessoas estão muito congruentes com a questão da mente e do corpo. E esse desafio que o Zé está propondo é um exercício de mente e corpo. Então, inserir isso na nossa vida, né, com uma prática. O Paulino estava falando que tentou colocar os 5 quilômetros e depois parou. Agora é uma oportunidade que a gente tem de fazer isso, colocar isso no nosso DNA, né? Aí o nosso Jair aí, ó. Pois é, o nosso grande amigo Jair chegando aí também, rapaz. Jair, eu quero ver você correndo meia maratona, tá bom? Não precisa ser a maratona, não. Do Rio Grande do Sul. Então é isso, Zé. E agradecer, viu, novamente, assim, sempre reforçar que você e a Madá são pessoas muito queridas, que eu gosto muito, e que a gente consiga, talvez uma mensagem final, que a gente consiga isso que eu e o Zé falamos, né? Da gente conseguir encontrar os indicadores internos, os motivadores internos que vão fazer a nossa vida ter um despertar mais amplo, né? Tem que ser interno, não é externo, não é na Netflix, não é nas redes sociais. A gente vai encontrar isso aqui dentro da gente mesmo, né? É isso aí. Professor, gratidão pela sua amizade, por você estar com a gente. Gratidão a cada um de vocês que nos cederam esse tão concorrida sua atenção. E eu quero que quem não, mais uma vez, renovar o convite, quem não se inscreveu, entra aí na bio e faça o seu desafio. Algo que te motive a se preparar e se colocar em movimento. Com certeza, você criando esse movimento, mexendo com o seu físico, você vai se abrir para muitas outras coisas e você vai descobrir que você, sim, é capaz de fazer algo que seja extraordinário e transformar atitudes e comportamentos. Grande abraço, professor. Grande abraço a todos. Vamos juntos.